Alô, boa noite, boa tarde. Alô? Peraí, tenho que aqui mudar a câmera, porque uma coisa era estar a ver-me sozinha Pois, agora eu com estou o ecrã vendo partilhado fica preto. difícil. Mas não me consegues ver? Não, estou a ver tudo preto. Ai, agora será que me estão a ver? Alguém consiga deixar uma mensagem? Senão eu saio e volto a entrar. Eu vejo-me a mim, agora Certo, mas não a me vejo a ti está mim. tudo preto. Não, está tudo preto. Espera. Oh Deus, oh Deus, não me digas isso. Assim, olá Mariana, diz-me uma coisa, consegues ver-nos às duas? Já agora? Conseguiste ver a mensagem da Mariana? Consegues Sim, ver? Boa. consigo. Eu posso. Espera, deixa-me desligar-me e voltar-me a ligar. Aqui vê-se perfeitamente. Mas estás a ver as duas? Eu vejo as duas, sim. Ok. Pois Não me eu não. vês. Mas pronto, olha. Espera, deixa-me desligar a câmara. Desculpem este bocadinho, mas isto é sempre os coisas das lives. Espera, deixa-me sair e voltar a entrar. Ou melhor, ligar e desligar a câmara. Exato. Continuas a não conseguir ver? Continuo a ver tudo preto. Mas eu vejo-te a ti Olha, até eu se perfeitamente. calhar eu saio e vou tentar entrar outra vez. Se calhar o problema é mesmo meu. Tenta pedir para aceder à live. Para te juntares à Ok, live. Se calhar pode ok. ser isso. Ok. Obrigada. Vai, eu vou tentar. Até Ok, já. combinado. Até já. Desculpem este bocadinho, isto, as estreias das lives, existem sempre estes pequenos senãos. Deixem-me cá experimentar agora. E agora? Agora não. É engraçado, porque quando saí estava a conseguir te ver. E Ok, agora não. Mas deixem-me pronto, desligar a câmera e voltar a ligar. É eu estranho. estou-te a ouvir, portanto Sim, eu tive cá. perfeitamente. Está tudo bem. Ok, pronto. Olha, pronto, a Licínia não me vê, mas vocês, pelo menos o que eu estou a ver aqui nas mensagens, conseguem nos ver as duas perfeitamente. Por isso, a Licínia vê depois. A Licínia, estás perfeita, estás linda na imagem. Portanto, vês, Obrigada. vês depois na Depois não tiras gravação. uma selfie no fim e mandas-me. Exato, tira aqui um screenshot e envio-te, que é para ficar Olha, para eu a vou ver recordação. se consigo aqui no computador pôr. Uhum. Pronto. Aí assim vais acompanhando. Pus no computador, tenho aqui aberto e assim consigo te ver. Pronto, já, isto que eu estou aqui assim, Mas não sei porque é isto o que vai descaindo. interessa. Exato. Arranjamos solução. É o que interessa. Pronto, está feito, está arranjado. Ora bem, boa tarde a todos, aos que estão a chegar entretanto. Eu sou a Patrícia, sou a criadora da página Aqui à Portuguesa e convidei a Licínia, que é a criadora da página liciniafernandes.pt, é front-end developer e começámos a trocar algumas mensagens aqui pelo Instagram e a Licínia é front-end developer, tem uma percepção sobre a área de qualidade de software, mas sendo programadora, achei que seria interessante trazê-la para uma conversa sobre o que nos une e o que nos separa em termos das nossas realidades profissionais. Nós temos algumas perguntas já planeadas, portanto, algumas questões que nos foram enviadas entretanto, nas caixinhas de perguntas, e nós, como não queremos tornar isto muito longo, vamos nos cingir a 1 hora de live. Mas está combinado já entre mim e a Licínia que se não conseguirmos falar sobre tudo, se entretanto surgirem perguntas, faremos uma segunda ronda. Portanto, não se preocupem que se não conseguirmos falar do estudo, ou se entretanto nos surgir alguma dúvida, alguma questão que queiram ver respondida, nós voltaremos em live. Esta é a primeira experiência, quer seja para mim, quer seja para a Licínia, em lives de Instagram, portanto pedimos desde já desculpa se alguma coisa não correr como o esperado, mas Começou logo bem. Não te consegui começou logo ver. bem que tu não me consegues ver e eu tenho a minha câmera constantemente a descer, portanto se virem constantemente aqui assim a acertar a câmera é porque o tripé está maluco. Mas pronto, então, primeiramente, olá Licínia, obrigada por estares presente. Não sei se queres fazer uma breve apresentação sobre ti, porque eu também já faço, eu fiz aqui uma breve apresentação sobre mim, mas gostava de dar a palavra para também te apresentares a quem me segue e que possa não te conhecer. Portanto, olha, desde já agradeço o convite. Ora, é essa. Ah, isto aqui, pronto, tal como a Patrícia disse, é a primeira vez que estou em live, portanto, e nem costumo aparecer porque não gosto assim muito de câmaras, nada disso. Por isso,
até no início tinha assim um bocadinho de receio, eu pensei, "Olha, bora lá, vamos para a frente e o que interessa é partilhar conhecimento e pronto, e é isso. Pronto, então eu sou Licínia Fernandes, sou front-end developer. Neste momento faço desenvolvimento de software, ou seja, web apps. E pronto, e é isso. Ok, boa. Patrícia. Parece-me um bom resumo, porque nós, entretanto, para mais detalhes, vamos começar a nossa live e temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas e vão permitir que quem nos segue, quem nos está a acompanhar, que fique a conhecer um bocadinho mais sobre nós. Nós temos aqui um pequeno fecheiro, portanto, não se espanta se nós olharmos para baixo, estamos a ver o fecheiro que nós escrevemos com as perguntas. E para então começar esta conversa, vamos falar sobre o nosso percurso académico e porque é que eu escolhi a área que escolhi, porque é que tu escolheste a área que escolheste e, com base nisso, como é que surgiu a escolha da profissão. Não sei se queres começar tu, se queres que eu comece. Podes começar tu. Sim, claro. podes fazer a primeira apresentação. Tinhas dito. Não, podes começar, Alicina. Vamos ter que falar as duas, portanto, uma de nós Pois. tem que começar. Não sei, queres fazer Podes. uma breve apresentação? Não, quer dizer, já começaste. Não, exato, eu ia falar sobre o percurso académico que cada uma de nós tirou e porquê ter escolhido, e porquê ao final de ter tirado o curso, porquê escolher, uma escolheu a área de Quality Assurance e outra escolheu a área de Front-End Developer. Ok. Portanto, o meu percurso académico, no 10º ano, fui logo para programação, ou seja, fui tirar o curso profissional técnico de informática de gestão. No fim, ainda havia muito aquela coisa de só conseguir arranjar trabalho na área se tivesse uma licenciatura, então fiz exames nacionais, que não era obrigada por ser de profissional. Entrei na licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação. A licenciatura era muito prática, portanto, nesse aspecto foi muito bom. No fim, tínhamos estágio curricular. E eu já sabia que queria trabalhar na área da web. Sempre foi ou seja, desde o curso profissional que eu já sabia que queria web, porque foi sempre a área que mais gostei de tudo. Então, quando fui à procura de estágio curricular, procurei só em empresas que trabalhavam com programação web. Na altura ainda não só ouvia falar de web apps, era só websites. Portanto, concorri, entrei numa empresa e perguntaram-me na altura, então, e queres fazer front-end ou back-end? E eu, qual é a diferença? Porque nos projetos da universidade e mesmo com os profissionais, basicamente é full stack, Exato. em que se faz o back e o front, mas eu tinha um bichinho por causa do front, pois quando me explicaram qual era a diferença, porque eu tentei, queria saber mais sobre HTML e CSS, e foi uma lacuna que tive durante os 2 cursos que tive, e na universidade ainda eu e as minhas colegas minhas ainda tentámos ver se havia algum professor, mesmo em Engenharia Informática, que era um curso similar, que nos desse alguma cadeira sobre HTML, CSS, aprofundar-se mais, mas não encontramos. Encontramos ainda uma professora de designer que nos deu um workshop sobre o UX, como era professora de designer, acho que estava, pelo que percebi, a cadeira do web designer no curso de design. E então, quando me explicaram o que era o front-end, eu, ok, vamos lá experimentar, porque até era uma coisa que eu tinha bastante curiosidade e não conseguia, durante o curso nunca consegui experimentar, saber mais. Exatamente. E então, lá fui eu para o departamento de front-end, tive na altura um chefe espetacular que sabe-se muito de HTML e CSS e explicou-me tudo, tintim por tintim, e eu, pronto, apaixonei-me pela área e depois já não quis experimentar mais nada, basicamente foi isso. E já estás há quantos anos na área? Há 8 anos. Boa. 8 anos, ou seja, comecei, incluí o estágio curricular, porque eu entrei e ao fim de pouco tempo até já estava a fazer projetos para clientes e tudo, mesmo em estágio curricular, então incluí logo tudo. E pronto,
e foi por aí que E entrei há na um área. pequeno pormenor que nós vamos falar mais à frente, mas a Licínia não trabalha, nunca trabalhou na área de Lisboa, portanto, trabalha na área de IT e é algarvia, vive no Algarve, por isso daí este sotaque maravilhoso que a Licínia tem, e trabalha no Algarve. É verdade. Portanto, também serve esta live para desmistificar a ideia de que as áreas de IT estão apenas em Lisboa e no Porto. Mas isso falaremos mais à frente. Agora faço a breve apresentação para quem ainda não conhece. Olha, eu sou a Patrícia, sou de Peniche, mas neste momento vivo na área metropolitana de Lisboa, mais na zona de Sintra. Se ouvirem de background, é a minha gata a miar, já sabem, quem assiste aos stories já sabe que volta e meia temos aqui música de fundo. Ora, eu entrei na faculdade. Eu, tal como a Licínia, tirei também no 10º ano, fiz a opção pelo curso tecnológico de informática e, portanto, tive logo acesso a algumas disciplinas ligadas à programação e era a área que eu queria. E então, quando foi a opção, quando foi a altura de entrar para a universidade, foi o curso que eu escolhi, Engenharia Informática, estudei no ISCTE, fiz licenciatura e mestrado na mesma faculdade, mas quando saí, não sabia ao certo aquilo que queria fazer. Ou seja, a faculdade dá-nos muitas valências, mas essas muitas valências não nos focam só para um sítio. Portanto, nós podemos fazer muita coisa. Embora exista muita ainda a realidade e o pensamento de que quem tira engenharia informática tem que ir obrigatoriamente para a programação, isso não é verdade. Não é A igual a A neste caso. E como tal, eu tive 2 experiências profissionais antes de entrar na área de Quality Assurance, mas em 2013 entrei de paraquedas nesta área, da qual tinha tido apenas uma cadeira na faculdade e gostei. Gostei e estou já há 10 anos na área, sempre em constante aprendizagem, sempre em constante desenvolvimento e é uma área que eu gosto bastante, portanto tem-me permitido crescer e aprender outras coisas, ter uma diferente percepção do que é desenvolvimento de software, o que é a relação com o utilizador final, quais é que são as dúvidas e os problemas que existem dos dois lados, e então é a área que eu me desenvolvi profissionalmente e tenho também muito gosto onde estou. Onde estou. Ora bem, falando agora, portanto, breve apresentação de que curso é que nós tirámos e da área que nós trabalhamos e porquê termos escolhido a área. Acho que também é interessante fazer a referência de que, quer seja para QA, quer seja para development, quer seja front-end, back-end, full stack, embora nós as duas tenhamos tirado... Desculpa. Seja o que for, a área de programação. Exato. Embora nós as duas tenhamos tirado licenciatura, porque como a Licínia diz, antigamente para entrarmos para a área era necessário a licenciatura, se não tivesse uma licenciatura era quase como se não fosses literado no tema. Hoje em dia tal não acontece. Felizmente temos uma grande abertura e disponibilidade através do Google que nos permite dar essas valências. E tu também tens essa percepção, certo, Licínia? Certo. Até porque eu tenho muitos colegas que trabalham hoje em dia comigo e já trabalharam, que nunca frequentaram nem um curso profissional. Tipo, nós viemos as duas, tu no tecnológico e eu no profissional, ou seja, acumulamos 2 cursos, certo. Mas até conheço tenho bastantes colegas que nunca frequentaram nem curso profissional, nem licenciatura. E que são excelentes profissionais. Exatamente, exato. E que são excelentes profissionais. Mas sim, eu sou completamente de acordo com o que disseste, que há uns anos havia muito esse era quase obrigatório, era quase que se não éramos literados para trabalhar na área se não tivéssemos um curso. Exato. Hoje em dia, felizmente, temos tantos cursos online e tantas bootcamps e formações, é tanta disponibilidade que quem quer trabalhar na área, não para entrar, agora vamos fazer aqui o gancho, para entrar não tem que ter licenciatura, não tem que ter formação, mas depois, para progredir na carreira, existem fatores diferenciadores. Exato. E sem dúvida que, para mim, mais a licenciatura deu muita estaleca para estudar, para aprender, para me desarrascar, porque na realidade é preciso desarrascar e aprender coisas e experimentar e bater muitas vezes com a cabeça, porque nem sempre é fácil, porque as coisas à primeira não dá, temos que ir à procura de outra solução. E sem dúvida que a licenciatura deu-nos, para mim, falo por mim, deu-me uma grande experiência
experiência nisso. O fazer os trabalhos, temos aquele deadline, se não entregares, chumbas à cadeira. Então vá, toca. E depois não tínhamos aquela coisa de chegar lá, professor, mais uma semana ou isso. Como, por exemplo, eu tive isso no curso profissional, nesse aspecto era mais facilitado. Então parece que não, mas quando entrei no mercado de trabalho e tive que procurar e tive que estudar sozinha, senti que até era mais fácil do que pronto, durante a licenciatura. Certo. Pois lá está. E depois também em termos de progressão e dos conhecimentos que tu tens, hum, tudo bem que não tens que ter licenciatura para entrar e não tens que ter licenciatura para progredir, mas depois se quiseres mudar de empresa, se quiseres mudar de área, ter essa valência é um mais, portanto um plus. Sim, é uma mais-valia, mas não é obrigatório. Tal como também hoje em dia existem muitas pessoas a mudarem para a área de Quality Assurance, não tendo qualquer base na área de IT, portanto, muitas mulheres e homens em reconversão de carreira para a área de Quality Assurance sem ter formação na área de QA. Mas depois, lá veio o fator diferenciador, como eu sempre digo, para começar na área de QA precisamos de ter os conhecimentos básicos sobre o que é qualidade de software, mas depois para a evolução as certificações são absolutamente importantes e também um fator diferenciador para podermos progredir, para podermos melhorar os salários, para termos oportunidades de avançar na carreira, e etc, etc. Por falar em salários, também é um tema que nós temos para falar, porque lá está, existe aqui uma diferença entre QA e developer, mercado nacional e mercado internacional, e o que é certo é que há muitas pessoas que procuram a área da IT porque os ordenados são muito aliciantes, acho que é a Exato, palavra em relação certa, às outras áreas. em relação às outras áreas, quer E há seja na área de muita QA, oferta. exato, quer seja na área de developer, porque existe muita oferta, existe muita disponibilidade, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional, e os salários acabam por ser bastante apelativos e bastante interessantes. Tu também tens essa percepção, mesmo não estando em Lisboa, porque depois também existe essa ideia de que em Lisboa é que as empresas, a remuneração é boa. Assim, ou seja, tenho noção que em Lisboa, apesar de tudo, também há mais oferta, logo os salários também são mais elevados do que, por exemplo, cá em baixo, mas aqui no Algarve, nos últimos anos, abriu imensas empresas, nacionais, internacionais, e também fez com que os salários também aumentassem pela falta de profissionais que há, isto é a lei da procura e da oferta, como começou a haver mais oferta de trabalho, menos profissionais, os ordenados também começaram a subir. Mas pronto, tenho noção que, apesar de tudo, em Lisboa acaba por haver mais oferta e melhores salários do que cá em baixo, mas não... Mas é assim, para quem trabalha... Não precisa de... É o que eu digo, quem é de cá não precisa ir para fora, e hoje em dia, ou seja, quem é de cá e faz cá uma licenciatura ou quer começar uma carreira como developer ou o que há, e hoje em dia há trabalho cá, sim, e além disso, hoje em dia, com o trabalho remoto, que depois da pandemia foi uma facilidade que abriu, exatamente, tornou ainda muito mais fácil, porque uma pessoa trabalhando cá em baixo pode trabalhar para uma empresa de Lisboa, do Porto, de Faro, de França, Alemanha, Bélgica, seja o que for. Exato. Pois, porque lá está, o Algarve é muito conhecido por ter muitos turistas, mas não são só os turistas, as empresas internacionais também procuram pessoas no Algarve, não procuram só em Lisboa e só no Porto. Exato, porque aqui, apesar de tudo, temos bom tempo e só 300 dias por ano e muitos empresários também escolhem o Algarve porque também tem bom tempo. Também temos a universidade, que tem curso de programação, engenharia informática, tem o meu entretanto acabou, mas sei que abriu outro curso com um nome similar, ou seja, há profissionais a saída nas universidades e então pronto, mesmo que tenham cá, não estejam cá, mas quando vêm cá em trabalho, têm sempre bom tempo e pronto, o bom tempo é animação e alegria. Exato, Algarve no seu melhor. Temos aqui um comentário que diz que as nossas profissões têm muita flexibilidade para trabalhar a partir de qualquer lado, que só precisamos ter internet. Exatamente. É verdade, mas é mais ou menos assim, porque, sou-vos sincero, eu trabalhar sem os meus ecrãs, os ecrãs externos,
torna as coisas um bocadinho mais complicadas. Portanto, ter só um computador, sim, é verdade, nós temos disponibilidade para trabalhar em qualquer sítio, mas ter alguma estabilidade, uma secretária, pelo menos para mim, não sei, Alicia, tu também tens essa Sim, percepção? eu não dispenso o meu segundo ecrã. Exato, portanto, ter alguma. É verdade que nós podemos trabalhar de qualquer lado do mundo, só precisamos de internet e estar com disponibilidade horária, fuso horário igual ao da empresa, Exato. mas convém termos também alguma disponibilidade. Mas sim, é verdade, as áreas de IT, não só os salários são muito mais apelativos, existe muita oferta e também muita procura, e existe, claro, esta facilidade, portanto, também existem muitas pessoas a procurarem a área de IT. Por isso mesmo, eu não sei se tu também tens essa percepção aí no Algarve de as pessoas procurarem a área de IT, fazer reconversão de carreira, quer seja para development ou para outra área, por causa deste plus, desta possibilidade de estar em trabalho remoto. Não sei se as pessoas com quem tu trabalhas têm essa percepção e essa ideia também. Sim, as pessoas que ainda o último meu colega que entrou foi por conversão de carreira, mas foi mais pela área em si, ou seja, pelas oportunidades e pela progressão de carreira que as outras Certo? áreas, Não ou permitem. seja, que a área que ele trabalhava anteriormente não lhe permitia. Certo. Mais pela progressão de carreira do que propriamente pelo... Mas pronto, também são Trabalho pessoas remoto. mais velhas, ou seja, se Exato. calhar os jovens procuram mais pela liberdade geográfica, porque querem viajar, Os porque os digital 2 dias úteis natives. de férias não é suficiente, Exato. mas na minha realidade, não quer dizer que seja os meus colegas, vá por assim dizer, já são pessoas que já querem mais estabilidade, então querem progressão de carreira, salários mais estáveis e por aí. Ou seja, mais a Eu liberdade tenho, financeira do que propriamente a certo, eu liberdade tenho um geográfica. geográfica. Eu tenho um bocadinho de tudo. Eu na empresa, nós tivemos um evento o ano passado em que a empresa juntou toda a gente e eu, às tantas, eu sou de Peniche e ouço um colega italiano a dizer, mas sim, eu vivo em Peniche. Eu fiquei a olhar para ele assim surpreso. Eu, como assim tu vives em Peniche? Ah, sim, porque eu faço surf e lá é um sítio bom para fazer surf. E eu fiquei assim, como é que é possível eu vir encontrar alguém que eu nem sequer sei que trabalha na mesma empresa que eu não conhecia porque não trabalho no mesmo produto, na mesma equipa, mas vive na cidade de onde eu sou natural, porque vem de Itália para lá, porque lá tem surf e consegue ter um horário muito mais flexível, consegue ter esta disponibilidade e esta flexibilidade para terminar o dia e ir fazer surf. Portanto, sim, em termos de flexibilidade temos essa mais-valia, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. Ora, é verdade. Ora, passando agora ao próximo tema, que também nos colocaram, que era qual é a área mais fácil para começarmos? Em development ou em QA? Esta pergunta, ou melhor, em development ou em QA, qual é que é a área mais fácil para começar? Não qual, entre uma e outra, mas nas nossas áreas, por onde começar? É assim, Pronto, posso posso dar a começar minha... já. Então dá tu, sim, podes começar. Pronto, És a convidada, dás tu, sim. da minha área específica, como front-end developer, para começar muito bem, a saber muito bem o básico, que é o HTML, CSS e JavaScript, porque já tenho acontecido apanhar pessoas que se candidatam e já sabem React e TypeScript e não sei o quê, e depois o básico não sabem. Pois. Ou seja, é mais depressa evoluem sabendo o básico bem feito, o HTML, CSS e JavaScript, do que já saber mil e uma frameworks e depois, ou seja, trabalhar. E depois a lógica de programação, tipos de dados, de manipulação de arrays, objetos, não saber. Claro que a programação é o que eu digo, a primeiro impacto não é fácil, porque nós podemos ver coisas básicas, por exemplo, vamos às compras e vemos números, vemos trocos, ligamos a televisão e lemos, vemos um filme com as legendas e vemos, enquanto a programação nós no dia a dia não vemos nada, ou seja, usamos as aplicações, mas não fazemos ideia do que é que está lá por trás. E acredito que para Dev o primeiro impacto seja o mais complicado, porque é uma forma completamente diferente de ver. O Porque não há mundo. nada no dia a dia que nós olhemos e vemos, olha, programação.
Exato. E, Sim, mas vamos a ver, e por trás tudo tem linhas de código, por muito pequeno que seja. Inclusivamente os dispositivos médicos nos hospitais, quando nós vamos, tudo aquilo tem linhas de código e tem programação por trás. Portanto, é o mais básico. Portanto, das tuas opiniões, começar com JavaScript, HTML, dizes tu? HTML e CSS. Boa. Saber bem, principalmente a nível de programação, JavaScript, quem digo JavaScript digo para front-end, né? Mas pode começar com outra linguagem de programação, seja C, seja Python, para aprender a algoritmia, estruturas de dados, tipos de dados, que é bastante importante, que é para depois conseguir evoluir e começar a usar frameworks e conseguir trabalhar com mais dados, com mais complexidade. Uhum. Ok, boa. Portanto, do meu lado, da área de QA, como é que é mais fácil de iniciar? Saber, tal como tu, também saber lógica de programação, porque nós, embora não estejamos a codificar, nós temos que perceber como é que os programas funcionam. Portanto, temos uma perspectiva diferente do developer. Enquanto o developer trabalha tudo o que está por dentro, nós testamos o que é entregue no final. Portanto, convém também nós sabermos técnicas de programação, lógica de programação, termos conhecimento do básico, saber bem o básico sobre o que é qualidade de software, o que são testes de software, porque há muitas pessoas que não sabem o básico, acham que teste de software é só clicar no botão, ver se aquilo está a funcionar, isto está bom. Não é só isso também faz parte, mas existe um outro mundo gigante por trás. Como eu disse no outro dia, se olharmos para o Syllabus, que é a nossa base de certificação em qualidade de software, veremos que as áreas são bastantes. Portanto, existe o Foundation, portanto o nível básico, que é esse que quem entra deve saber, deve ler esse manual e deve perceber bem o que é que lá está. E depois, claro, ter aqueles outros, saber sobre APIs, o que é que são APIs, como é que elas funcionam, saber trabalhar com base de dados, saber executar queries básicas de base de dados. Portanto, são coisas que não são complicadas e hoje em dia na net existe imensa informação e imensa disponibilidade de obter cursos e formações sobre o tema, mas diria que isso, saber o básico sobre qualidade de software, o que é efetivamente, ler bem o sílabus, saber sobre APIs, saber sobre lógica de programação, saber sobre bases de dados, e tem uma base para começar a trabalhar na área de QA. Sim. Boa. Ora, temos mais uma pergunta que nos colocaram respondida. A seguir, perguntaram-nos que quando se vê uma oportunidade de trabalho, eu entanto estou a ver aqui assim também as perguntinhas, não sei se tu consegues ter acesso às mesmas, vou vendo. Tem acesso. Boa. Quando se vê uma oportunidade de trabalho, convém nós termos as perguntas certas, quer seja para a área de QA, quer seja para a área de development, neste caso para a área de front-end development. E vemos muitas vezes pessoas que olham para a oportunidade, candidatam-se para a oportunidade, mas depois chegam lá, afinal a coisa não era bem aquilo que queriam, afinal as coisas não correram tão bem, afinal aquilo que diziam não é efetivamente aquilo que acontece. E então, como é que nós conseguimos filtrar esse tipo de informação e conseguimos analisar se efetivamente a vaga faz sentido ou não? Que perguntas é que nós devemos fazer, não só para quem concorre para uma área de front-end development, neste caso, e também, claro, quem concorre para uma área de QA. Não sei se queres começar, Lícia. Sim, posso começar. Pronto, para começar, acho que o mais importante é perguntarem qual é o tipo de trabalho que fazem, ou seja, se é, por exemplo, vou falar a nível de front-end. O front-end distingue-se muito entre websites e software, ou seja, perguntar efetivamente qual é o trabalho a fazer, se é software, se é websites, se é de produto, se é, ou seja, se é integrado numa equipa externa, se é para trabalhar com uma equipa interna. Esse tipo de perguntas é bastante importante, e depois também começar a vermos onde é que nos adaptamos, se adaptamos a trabalhar com diferentes pessoas, se adaptamos melhor a trabalhar com a mesma equipa, quais são os frameworks que utilizam, linguagens de programação. Por exemplo,
eu foquei muito no React, como framework nem React. Por exemplo, não me fazia sentido ir agora, neste momento, ir para mudar de framework e ir, por exemplo, para Angular ou Vue, ou seja, perguntar que frameworks é que utilizam, se estamos focados naquelas, por exemplo, neste caso eu estou em React, e imagino que outra pessoa também tivesse, né? Perguntar, ok, eu quero trabalhar com React, e eles dizem, não, a gente está a transitar, ou ainda não Fazer trabalhamos e queremos migração. trabalhar. Exatamente. Têm que fazer as perguntas certas para ver se realmente isso é só para desapanhar ou para desagarrar, ou se efetivamente vão migrar. Como é que funciona a organização da empresa e as equipas, se estão em departamentos, se trabalha tudo junto, se é full stack, se existe o departamento back-end, front-end, designer, DevOps. exato, DevOps, se existem equipas externas, por exemplo, pode existir equipas de design, isto é um exemplo externo. Acho que depois Porque não sei com se o tu tipo de também já resposta. passaste por isso, não sei se também já passaste por isso. Nós normalmente somos abordados pelas equipas de recursos humanos e fazem-nos perguntas de todas as aplicações e mais algumas que podem existir, se nós temos conhecimento daquela lista enorme, e nós ficamos assim, então, mas afinal, qual é que é efetivamente a linguagem de programação que está a ser utilizada? Porque eles perguntam tudo e nós dizemos, Exato, mas não faz sentido. Também já deves ter passado por isso. exato, porque é assim, muitas vezes vemos listas enormes, ou vemos anúncios querem uma pessoa para todos os departamentos e querem uma pessoa que faça tudo. E Exato. depois começam a perguntar a experiência por tudo e a gente, então, mas afinal qual é? Eu sou A área que front-ender, efetivamente, exato. exatamente, e querem para mim para quê? Para trabalhar para quê? Pois, o mesmo acontece na área de qualidade. Eu não sei quem é que é a Paulinha, mas diz eu passei, não sei se há alguma coisa, não Deve ser porque sei. já passou por uma lista interminada de coisas Ah, e a gente ficamos sem ninguém perceber. passou. É possível. O mesmo Exato. acontece na área de qualidade. Portanto, quando vemos uma oportunidade na área de qualidade, existem algumas perguntas e algumas questões que convém fazermos. Tal como a Licínia também o disse, percebemos qual é que é a organização da equipa. Se temos um QA lead, alguém que seja head of QA ou um líder de QA, se temos alguém que é responsável pela estrutura de QA, ou se é cada QA por si só, perceber se as equipas colaboram umas com as outras ou se estás a trabalhar sozinho. Porque pode acontecer nós sermos integrados isto falando em empresas de produto, se nós sermos integrados Uhum. numa equipa apenas, uma tribo, uma equipa de desenvolvimento, somos os únicos QAs naquela equipa, mas existem outras equipas de desenvolvimento com outros QAs e nós não temos comunicação com os mesmos. E perceber se é isso que acontece ou se existe alguém que faça essa estrutura, que crie esse chapéu e que agregue toda a gente. Portanto, convém perceber isso. Em termos de metodologia de trabalho. Depois, em termos de metodologia de trabalho / organização de equipa. Depois, convém também perceber quais são as metodologias utilizadas. Eu não sei se também tens essa ideia, Licinha, se tu também trabalhas se trabalhamos com Agile, se trabalhamos com Kanban, Sim, se trabalhamos com XP, e isso parece que é só assim uma palavra, mas muda completamente a organização da equipa e a forma como nós exato. trabalhamos. E às vezes nós podemos dizer, mas estamos todos a trabalhar em Agile, certo, mas estamos a trabalhar numa metodologia Scrum ou estamos a trabalhar numa metodologia Kanban, porque em termos de estrutura, de organização, de como é que a coisa se processa, vai logo fazer imensa diferença Pode ser e, diferente. exato, e nós vamos precisar desse período de nos adaptar e para quem está a entrar na área também perceber qual é que é essa metodologia utilizada para poder ler e preparar-se para quando chegar à equipa já estar ciente de quais é que são as reuniões, quais é que são os momentos importantes ao longo do ciclo de desenvolvimento de software. Depois, em termos de tecnologias e frameworks, lá está, também me perguntam muita coisa e mediante nós queremos ir para a automação ou não, perguntam-nos sempre sobre linguagens de programação. O que é que nós conhecemos, o que é que nós não conhecemos, qual é que é a linguagem que nós conhecemos, se nós trabalhamos
com APIs, o que é que nós utilizamos, se utilizamos o SOAP UI, se usamos o Postman, se trabalhamos com base de dados, o que é que nós utilizamos, se foi MySQL, se foi o MongoDB, se foi... Portanto, existe uma série de perguntas que eles às vezes perguntam tudo, mas depois nós precisamos de perguntar, mas efetivamente o que é que a empresa usa? Efetivamente o que é que a equipa O que é que vocês usa? usam? O que é que vocês usam? Porque também para nós é uma mais-valia, porque aquele período de tempo em que nós estamos para entrar na empresa permite-nos existir essa preparação e começar a ler qualquer coisa e não cair de lado de paraquedas. Claro que ninguém está à espera que nós entremos na empresa e sejamos já os supra-sumos. Portanto, existe aquela rampa de aprendizagem. Portanto, não se assustem quem for concorrer para uma área que não tenha experiência na área de IT, eles têm sempre o período de aprendizagem. O mesmo acontece. Sim, não, mas só tem formação inicial. Exato, mas convém já termos algumas perguntas para percebermos se efetivamente faz sentido, porque por exemplo, agora na área de QA existe muita procura por automação, mas a pessoa pode não querer por automação. E às vezes por perguntarem, mas conhece a linguagem de programação? E tu dizes, sim, mas para eles, ao saberes, já significa que queres ir para uma área de automação. O que não é efetivamente verdade. Lá por saber não quer dizer que tenho que trabalhar na área e que queira desenvolver carreira na mesma. Exato. Pronto. E então... Mais uma pergunta respondida. Entretanto, não sei se alguém... Se quiserem... Eu tenho aqui... Espera aí. Houve aqui uma pergunta. Sim, a Paulinha era... Eu passei pela mesma situação na área de qualidade, exato. E aqui a Vânia pergunta, para desenvolver o vosso tipo de trabalho é necessário saber matemática? Sim. Sim. É preciso... A matemática é boa para a parte da lógica. Exato. Mas aquela matemática das primitivas, das derivadas, do processamento de informação, processamento de sinal e etc., que nós aprendemos na universidade, a não ser que vamos para uma área de redes, sim, agora sim. Para uma área de QA e para uma área de desenvolvimento, não é preciso. Lá está, a matemática ajuda na parte da lógica, da rapidez de pensamento. Exatamente, da algoritmia. Exatamente, mas depois em termos de cálculo mesmo não é necessário saber matemática. Mas claro que dá sempre... Dá sempre jeito. Eu por exemplo, faço desenvolvimento de software para gestão e contabilidade e o que acontece é dar umas fórmulas. Ou seja, não preciso saber as fórmulas que o software está. Ou seja, não precisei de aprender essas fórmulas na universidade ou durante o meu percurso escolar, porque eles, o Product Owner, dão-nos as fórmulas e nós implementamos. Mas a matemática... É isso que estás a dizer, que ajuda-nos. Eu, por exemplo, tive cálculo numérico, em que fazia as primitivas e as séries integrais e primitivas, já não lembro bem, em análise papel. Matemática. Exato. E depois tínhamos que fazer em C, tínhamos que fazer o algoritmo todo e o valor que dava-nos no caderninho à mão, tínhamos de dar no resultado. Bolas, pois eu nunca passei por isso, felizmente nunca passei por isso, mas bolas, está bem, está. É puxado, mas não é necessário saber. Essa também era uma ideia antiga, de há uns anos, que era preciso termos barra a matemática para irmos para uma área de IT. Não é verdade. Não é preciso ter barra a matemática. Eu sempre gostei muito de matemática e também disseram isso quando eu escolhi no 10º ano, lembro-me que foi no 10º ano quando eu fui para o curso de informática, chegaram a dizer isso, mas é muito difícil, tem muita matemática e não sei o que mais. Eu realmente gostava de matemática e portanto isso para mim nunca foi um impedimento, mas havia muito essa de, é preciso muita matemática, e depois agora na prática, né, não é preciso matemática. Exato. Eu nunca fui grande pró matemática, mas fiz o curso sem qualquer dificuldade, entrei na faculdade, fiz o exame, portanto não é preciso sermos prós a matemática para vir para esta área, nem é preciso saber mundos e fundos de análise, a não ser lá está, se formos para uma área de investigação, se formos para uma área de desenvolvimento mais profunda, ou se formos para alguma área, por exemplo, tu neste momento não tens as fórmulas, mas imagina que tinhas que ir para outra área que não te davam fórmulas, se calhar essa lógica de matemática seria preciso, mas será mais pela lógica e pela rapidez da resolução de problemas que se traz muito a matemática por aí. Exato. Eu acho que é aquela coisa de lógica, matemática, ou seja, é a forma de as pessoas compararem alguma coisa que tivemos contacto no nosso dia-a-dia. Exato. Não sei se
é por aí, se não, mas E há há muitas muito. pessoas que têm medo de ir para esta área, porque, como tu dizias, ai, a Combina matemática matemática. é super difícil e é o fim do mundo e tudo. Exato. Não é, não é, não é de todo. Há que quebrar esse estigma. Há um ponto importante. Há depois universidades e universidades. Se formos, por exemplo, pensar num técnico, aquilo no tipo Sim. de exigência, tipo de acompanhamento que é dado aos alunos não tem nada a ver com a universidade com que tu tiraste curso, nem com a que eu tirei curso. Portanto, se calhar vem por aí a parte da dificuldade, porque os professores chegam lá, debitam a informação e quem apanhar, apanhou, quem não apanhar, E nesse está feito. aspecto tive muita sorte. Pois, eu Não. também não tenho qualquer queixa da faculdade que tive, portanto, a matemática que tive e o acompanhamento que tive pelos professores não tornaram a matemática um bicho-papão como faziam cá fora. Nem eu. E tive sempre o de apoio, não tendo, ou seja, tive inicialmente dificuldade porque eu não vim de matemática A, vinha de matemática B, Também, mas os é professores e assim. os colegas tentaram-me sempre integrar, então nunca, Sim, acho que não, nunca fica com nenhuma cadeira de matemática para trás, fiz sempre tudo à primeira, portanto, sim, foi sim. Por acaso tranquilo. Mesmo quem também vinha, posso. e eu, por exemplo, quando vinha de profissional e quando fui para a licenciatura, também havia muito essa. Agora vais para a licenciatura e isto aqui é muito mais fácil, o curso profissional é muito mais fácil, a matemática, e vai ser muito difícil. E eu até não achei. Exato. Claro que em relação aos meus colegas que tinham vindo de matemática, de ciências, que vinham de matemática A, tive algumas dificuldades que eles não tiveram porque já estavam mais adaptados, por exemplo, derivadas, primitivas, isso já tinham dado enquanto eu não tinha. Ou seja, lembro-me de ter dado derivadas, mas muito mais ao de leve. Sim, Mas com o apoio dos meus colegas e dos professores, tudo se fez foi e a. é o que eu disse. Exato. Eu fiz as matemáticas todas à primeira, portanto, Pois, portanto, não é existem esse muitas. o pão. Falando na realidade feminina, porque somos duas mulheres na área de IT, existe também muito o receio da mulher de falhar e de não vou porque é difícil, porque depois eu não consigo e por tudo. Não, meninas, não, mulheres, não há qualquer bicho-papão, é fazível, absolutamente fazível, portanto não há qualquer Bastante. medo nem receio de ir, de abraçar uma área destas e de incentivar as vossas filhas, afilhadas, conhecidas, primas, o que seja, de irem para uma área de IT. Ora, Não. continuando para a próxima pergunta. Agora já vamos para uma área mais de o que é que nos une, o que é que nos separa Exato. em termos de profissão mesmo. Ora bem, É verdade. e a pergunta é, que nos enviaram, quais são os benefícios em trabalhar com o QA e o que aprender com ele? Pronto, aqui, pronto, esta pergunta é mais para mim. Eu nunca Mas trabalhei eu com também posso QA, dar o meu ponto de vista, claro. trabalhando com Com front-enders, Vivel, exatamente. developers, neste caso. Mas isto aqui vai no que eu tenho falta, ou no que é que eu sinto falta. E como programador, ou seja, nós quando temos análise de requisitos e dizem-nos é para fazer isto, e a gente fazemos. Chegamos ao fim, nós, como já estamos tão habituados, ou já sabemos qual é o workflow daquilo de trabalhar tão bem, quando vamos testar antes de mandar para a frente, ou seja, antes de passar para Para a quem vai produção? testar e para a produção, eu sinto que tenho uma dificuldade enorme em testar aquilo que eu fiz, porque eu já estou Uhum. tão formatada para o workflow daquela feature que não consigo usar erradamente a funcionalidade para aquilo dar algum tipo de erro, ou testar com Exato, vários tipos de dados para aquilo dar, pronto, o objetivo é não dar erro, né? certo. Mas Mas para fazer uma para validação e verificar se provar que aquilo está a funcionar como deve ser e que não existe nenhum erro assim exatamente. gritante. Certo. Exatamente, ou seja quais são as opções que sejam inseridas, seja clique, seja formulários, seja pronto, tudo o que o utilizador possa mexer, que o objetivo final ou o resultado final seja sempre aquele. Certo. E é E isso que mesmo eu para equipas que sinto. tenham QAs, os utilizadores finais, isto também é um ponto interessante a dizer, que os utilizadores finais são uns idiotas, no sentido, Pessoas. eles têm ideias que às vezes nem sequer nos passa pela cabeça, quer seja como QAs, quer seja como developers, fazem com cada coisa no software que nós dizemos assim, mas como é que é possível? O que é que vos passou pela ideia Eu, de usar aquilo e, às daquela vezes, forma? e às vezes aparece-nos. Nós usamos uma plataforma para ver os erros que acontecem e às vezes aparecem-nos as coisas e nós vamos tentar replicar para corrigir os erros e a gente, mas como é que conseguiram fazer isto? Ou como é que
porque às vezes nem nos reportam ou não nos dizem exatamente, olha, fizemos isto e aconteceu isto. Não, Exato. muitas vezes dizem, olha, aconteceu isto, não é suposto. Às vezes estão errados, ou seja, nem sempre o cliente diz tem razão, porque às É vezes verdade, podem, certo. É os as falsos coisas estão a positivos, certo. funcionar bem, eles é que acham que estão a funcionar mal, mas quando estão realmente a funcionar mal, dizem-nos isto não está a funcionar e desenrasca-te. E depois nós vamos a tentar explicar o erro para corrigir, né? Porque depois no Certo. final temos que perceber se o erro ficou corrigido ou não. Mas como é que eles conseguiram fazer aquilo? Não dá, metemos De A, onde é B, que C, surgiu a D, ideia? Z, fazer com cada Não, coisa que às não, vezes. os utilizadores finais são daquelas pessoas que não dá. E nós próprios QAs, portanto, agora dando também o meu ponto de vista, nós próprios QAs, nós às vezes desenvolvemos os testes e pensamos em formas diferentes de pensar e tudo, e muitas vezes somos surpreendidos quando entra para a produção, diz assim, mas como é que o utilizador chegou àquela conclusão? Tanto que uma coisa que eu também faço e que peço é expliquem-me ou metam-me em contacto com um utilizador final, que é para eu ver o que é que ele faz, para ver como é que ele Sim. utiliza a aplicação, que é para eu perceber que dúvidas é que ele tem. Por exemplo, houve um projeto, só se fazendo aqui um gancho, houve um projeto em que eu estive na Vodafone, em que na primeira semana que eu entrei no projeto foi-me dito, tu vais ter com a equipa de suporte, portanto, nós trabalhámos com a aplicação, com o CRM da Vodafone, tu vais ter com a Uhum. equipa de suporte e vais perceber como é que eles usam a aplicação, que dúvidas é que eles têm, o que é que eles fazem. E aí tenho uma visão diferente do utilizador final. Portanto, eu Exato. consigo perceber quando chega para mim para testar o que é que eles mais têm dúvidas, onde é que eles vão mais. Mas respondendo também à questão que nos foi colocada, portanto, tu deste o teu ponto de vista que não tens QAs, mas sentes essa falta. Do meu lado, trabalhar com um developer é sem dúvida uma experiência e como eu reforço sempre, é muito importante nós QAs e quem trabalha na área de QA e quem quer entrar na área de QA desenvolver a soft skill de comunicação e de não ter medo de falar com os developers e de ser abertos e de explicar as dúvidas que têm e pedir para que seja explicado o que é que foi desenvolvido, porque os developers, nós e os developers trabalhamos em conjunto, estamos para trabalhar para o bem final, portanto, para entregar um produto com qualidade, porque no final o utilizador não sabe se foi o QA, se foi o developer que falhou, ele vai encontrar um problema, vai encontrar um erro e depois vai sobrar para toda a gente. Portanto, se nós tivermos uma boa relação com os developers, tivermos uma abertura, muitas coisas podem ser detectadas antes. Pois a culpa, na verdade, é da equipa toda. Pronto. E acho Exatamente. que às vezes há muito aquela rivalidade entre equipas, mas acho isso uma grande estupidez, porque nós estamos Não uma faz equipa e ninguém sentido faz nenhum. nada sozinho. Exato. E eu falo por mim, felizmente, até hoje, as equipas todas que trabalhei sempre tive uma excelente Exato, mas relação. existe sempre E acho aquele estigma. e temos sempre que aprender uns com os outros e fazer o melhor Exato. trabalho possível para que evitamos que exista algum bug em produção, Que porque depois o ainda é pior. objetivo é esse, é Exato. Sim, mas esta, existe muito esse estigma de que os QAs estão à procura de andar atrás dos developers e infernizar a vida dos developers e encontrar o mínimo detalhe e ser picuinhas, mas lá está, nós somos picuinhas para evitar que depois o utilizador final seja esse picuinhas e que a insatisfação do utilizador final para com o produto que nós entregamos o impacto seja muito pior, como rescindir contratos e deixar de exato. terminar, deixar de utilizar e perder confiança naquilo que nós estamos a desenvolver. E Sim. depois Boa! perder a confiança é muito difícil de ganhar. Portanto, o que interessa é clientes felizes, entrar dinheiro na empresa para termos também melhores E porque condições de trabalho. clientes Isso é o passam que interessa. palavra a clientes e trazem mais clientes, portanto, no Exato, final toda a gente ganha, portanto, temos que promover uma relação absolutamente saudável claro. entre todas as pessoas. Portanto, não existe aqui rivalidades, ninguém anda a correr atrás de ninguém, ninguém anda a caçar as bruxas. Portanto, Exato. estamos a trabalhar todos com a mesma camisola e todos com o mesmo objetivo. E isto vem um bocadinho responder à nossa pergunta seguinte, que era como é que um QA e um front-end trabalham em conjunto. Portanto, eu creio que nós respondemos um bocadinho sobre isto. Portanto, trabalhando em conjunto, falando logo desde o início, mesmo quando já está em desenvolvimento, quando o developer pega no código e começa a desenvolver e vê que aquilo seja um bocadinho, não é
difícil, mas que seja um bocadinho mais elaborado para testar, entrar em contato com o QA, sentar e dizer, olha, é isto que nós vamos ter que desenvolver. Ou, olha, eu tenho que desenvolver isto, mas não sei propriamente depois, em termos de utilização, o que é que tu fazes? Explica-me como é que tu trabalhas com esta página, porque eu vou ter que integrar aqui um novo botão, vou ter que integrar aqui um novo campo, e não quero estar a quebrar muito tudo o que é que está já a utilizar. Portanto, esta relação saudável e de comunicação aberta entre os QAs e os developers, quer seja front-end, back-end, full stack, qualquer tipo de desenvolvimento é absolutamente essencial no dia-a-dia, quer seja, ponto importante, quer seja nós estamos a trabalhar com a equipa de produto, portanto nós estamos em casa, quer seja nós sejamos externos, porque como tu falaste ao início, Sim. existe também, não só para desenvolvimento, mas também para QA, existe a realidade de sermos consultores externos, estamos em consultoria, Exatamente. estamos entregues a uma outra empresa. Isso não significa que nós não tenhamos a mesma A mesma relação, postura. exato, do que se fosse se estivéssemos a trabalhar com uma equipa de produto. Exato. Boa. Agora, eu acho que já respondeste um bocadinho a isto, vamos passar à próxima pergunta, que é quais são, como é que é ser front-end e quais são as maiores dúvidas ou dificuldades na tua área? Ok, olha, por acaso uma pergunta engraçada, porque nos últimos dias tenho estado de roda de uma que tem sido uma dificuldade terrível. Dificuldades, ou seja, estar sempre em cima do acontecimento, porque isto é uma área que está sempre a mudar, ou seja, eu quando comecei a trabalhar não existia as tecnologias que trabalho hoje em dia, ou seja, é estar sempre atenta, temos um caminho muito delineado, saber exatamente para o que queremos ir, que é porque existe tanta framework, tanta área, mesmo dentro do front-end, que é muito difícil, é fácil nos perdermos. E hoje em dia, com o mercado de trabalho que pede tudo e mais alguma coisa, se formos atrás disso, ainda pior, principalmente para quem está a começar, delinear o seu caminho, saber para onde é que quer ir, qual é a linha, qual é o caminho que se identifica, e andar sempre em cima daquilo e saber quais são as novas atualizações. Tecnicamente, assim, o que tem tido assim, mais dificuldades, por exemplo, no framework onde trabalho React, a nível de renders e afins, otimização da plataforma, das plataformas, otimização das interfaces de rapidez para o utilizador. É um trabalho um bocadinho chato, mas que é muito importante porque nós temos, vamos imaginar uma coisinha simples hoje, mas amanhã essa coisinha simples já é bastante complexa e então pode estragar um produto se não estivermos atentos logo às otimizações no início. É um bocadinho chato, mas pronto. É chato no sentido de que é muito tentativa e erro, ver onde é que vêm as coisas, onde é que vai, para onde é que vai. Mas, por exemplo, tu Stack Overflow e em termos de web consegues encontrar ajuda para esse tipo de dificuldades? Sim, Portanto, quem quer felizmente entrar numa área dessas, sabendo e tendo consciência que essas dificuldades vão aparecer, nunca se irá sentir absolutamente sozinho. Portanto, tu consegues ter... Felizmente a comunidade global é muito boa. Ainda há poucos dias falei sobre isso, que perguntaram onde é que eu me atualizava. Eu tenho a subscrição do Medium e do Dev.io. Todos os dias recebo uma newsletter com artigos, onde sempre me mantenho atualizada das novas coisas. Às vezes, por exemplo, boas práticas, que às vezes não pensa, está a desenvolver, às vezes vê, boas práticas aqui, e na semana passada ou ontem fiz uma tarefa assim, assim, assado, e isto dava-me jeito, ou podia ter melhorado a nível de performance se utilizasse isto. E lá vou eu melhorar. Depois temos, com alguma dúvida específica, o Stack Overflow, o Google, o ChatGPT já me tem ajudado, mas ainda não é muito certinho. Certo. Mas ajuda, depois mas não é um braço direito. Exatamente. Mas sim, felizmente, hoje em dia o nosso Google é o nosso melhor amigo e encontramos tudo. Certo. E depois a comunidade mesmo, por exemplo, nós usamos muito packages no GitLab, no GitHub, e nas issues há sempre um monte de gente a dizer, olha, também tive este problema, comigo resultou isto, isto e isto.
Um, e, e a gente implementamos, às vezes, porque é tal história que normalmente são projetos open source e não conseguem estar sempre em cima dos issues, Certo, e conseguimos sempre dar a volta de alguma forma e fica tudo a funcionar. Olha, certo. qual é o Olha, nome temos da aqui uma newsletter? pergunta, qual é o nome da newsletter? É do Medium, Medium, é, certo? sim, exatamente, e o dev.io. Ok, I-O. E de certo. igreja ou de ovo. Certo, dev.io, boa. Boa, são as Exatamente. duas Todos os dias newsletters cedo que de tu... manhã, Certo, newsletter no e-mail, e certo. É vejo a os títulos forma e vejo que boa. acho interessante e lá vou ler. Pois, em termos do meu lado, também passo um bocadinho por isso, mas já vou mais à frente. Se pudesses, essa também nos colocaram a pergunta, se pudesses, trocavas front-end por QA? Acho que Esta não. pergunta é um bocadinho tricky. É tal história. Nunca trabalhei com uma equipa de QA e se calhar até podia gostar, mas gosto imenso daquilo que faço, então acho que não Não trocava, ou trocarias seja, de área. não. Ou seja, trabalho todos os dias, por exemplo, com a equipa de back-end e nunca gosto, porque, pronto, é programação em si, mas não sei, aquele detalhe do front, do CSS, apesar de hoje em dia não trabalhar tanto com HTML e CSS puro, mas esse toque É o que visual tu gosto, por gostas exemplo, mais, designer já não, por certo? exemplo, o UX designer ou isso também já não me fascina. Uhum. Gosto de saber a nível do UX, as boas práticas, etc., porque é preciso implementar, como o utilizador mexer, então, imagina ter um botão e tem que ter no mínimo aquelas dimensões para conseguir clicar no botão, por exemplo, no telemóvel. Tu tens Pronto, essa percepção de UX, eu tenho a percepção de usabilidade da área de QA. Portanto, exato. acabamos por estar a trabalhar na mesma área, mas com percepções diferentes. É aquilo que tu dizias há bocadinho. Nós não temos acesso a código durante o dia a dia, mas o que vocês fazem depois tem um retorno, o que vocês developers fazem depois tem um retorno visual para nós, que é aí que nós entramos QA e que vamos validar se está tudo ok. Isso Exato. está perfeito. E embora não tenhas ninguém de QA, portanto não trabalhes com ninguém de QA, trabalhas com automação Trabalho. de testes. Boa. Eu, por acaso, não sabia, e só soube isso contigo, que eu uso o Cypress, que é uma framework de automação para Uhum. QA, e eu usava Mais aquela parte o do why, Cypress certo? pensando que era da responsabilidade do front-end. Portanto, e soube, em conversa contigo, é que eu soube que afinal não. Eu, pronto, mas Não, pronto. Apesar de não. tudo, são ali pequenas áreas que se tocam, ou seja, Sim, sim, tanto que existe muitos developers que são software engineers em teste, que são developers, mas que trabalham na área da automação, que têm conhecimento de alguma parte de testes, mas o seu core, portanto, a sua base é ser developers, é ser programadores. Sim. Mas sim, mas o Cypress é utilizado também por que acho que tenham mais apetência ou mais gosto para ir por automação na parte de front-end, utilizam o Cypress para isso. Boa! Agora, passando para a pergunta para mim, como é que é ser QA? Ora, depende se estamos em equipa de produto, depende se estamos em consultoria, depende se estamos em produto mercado nacional, depende se estamos em produto mercado internacional, se trabalhamos remotamente, se estamos no cliente. Existe uma série de fatores que variam sobre a percepção de como é que é ser QA. Existem várias realidades diferentes e todas elas nos dão inputs e nos dão valias diferentes. Eu já tive a oportunidade, ao longo destes 10 anos, de trabalhar em diferentes áreas de negócio, portanto, uhum, quer seja telecomunicações, energia, infraestruturas, tradução em linguística. Atualmente estou na área de automação, não é automação, é de parte automóvel. Portanto, todas estas áreas são diferentes e todas estas, embora o que há, o base tenha que saber, quem trabalha na área de qualidade de software tenha que saber o base, tenha que ter essa parte bastante bem estruturada, depois é uma adaptação a cada um dos negócios. Portanto,
cada negócio que nós mudamos, cada equipa que nós mudamos, existe sempre alguma coisa que nós temos que aprender. Como tu dizes, as tecnologias estão sempre a mudar, não só para quem está em desenvolvimento, mas também para quem está do lado de qualidade de software, e tal como os developers e os programadores têm que se atualizar, nós também temos que nos atualizar. Não só nas nossas tecnologias, nas nossas boas práticas, nas nossas metodologias, no que fazer melhor, como também temos que ter esse conhecimento de como é que as coisas são implementadas, como é que são desenvolvidas, que boas práticas é que vocês, programadores, utilizam para nós percebermos se efetivamente as mesmas estão a ser implementadas ou não. Portanto, é um trabalho que pode ser bastante complexo e bastante desafiador, porque podemos só ser QAs de front-end, podemos ser QAs de back-end. Agora também existe a modalidade de QA full stack, portanto o QA que testa de ponta a ponta. Portanto, existe uma série de coisas. E tal como tu também utilizas o Stack Overflow, às vezes também vou lá, também subscrevo o Medium, porque tem uma grande área de qualidade de software, portanto, muitos artigos escritos na área de qualidade de software, e depois, claro, LinkedIn, muita informação sobre qualidade de software no LinkedIn, muita informação em blogs, portanto, não falta e existe sempre alguma coisa para nós nos atualizarmos. Livros, sei lá, um sem mundo de coisas que nós podemos aprender, que nunca iremos estagnar, é difícil. O ChatGPT, tal como para developer, é uma ajuda, mas não é um braço direito. Portanto, não se fiem que o ChatGPT veio para substituir o lugar de um developer, veio para substituir o lugar de uma pessoa que trabalha na área de qualidade de software. Não é verdade. Isso não acontece. A aplicação dá efetivamente uma mais-valia, é uma ajuda, mas não faz o trabalho todo. É sempre preciso a validação humana e sempre preciso a nossa interação. E depois também me foi perguntado qual é que foi a pior situação que eu já tive entre um QA e um dev. Até hoje, eu nunca tive ninguém que efetivamente fosse mal educado para comigo. Como eu falei há bocadinho, nós temos que ter aquela valência e aquela soft skill da comunicação, portanto, de que conseguimos criar uma boa harmonia, portanto, temos que saber comunicar com o outro. Temos que, lá está, por isso convém percebermos o que é que vocês fazem, vocês, developers, o que é que fazem, como é que trabalham, para que exista esta conversa fluida. As situações que me custam ainda hoje em dia enfrentar, e acontece, infelizmente ainda acontece, é aquela mas tu é que és a QA, tu tens de saber como é que isso se faz. Eu não te vou explicar como é que isso se faz. Eu digo, eu não preciso que tu me expliques como é fazer o meu trabalho, eu só preciso que me expliques o que é que tu fizeste. Eu não quero saber o que é que tu fizeste, mas explica-me o que é que fizeste, que é para eu perceber o que é que eu tenho que testar, que áreas é que tu mexeste, porque às vezes os requisitos não estão bem definidos. Portanto, quando chegam para nós, QAs não estão bem definidos, às vezes os bugs que são reportados não estão com os steps todos descritos, como tu também referiste, a pessoa que reporta nem sempre é exímia na explicação, portanto, depois nós temos que ir à procura. Às vezes só nos mandam um print screen e pronto, e agora desarrasca-te. Agora, adivinha, portanto, se para vocês, developers, que têm acesso ao código e mais ou menos conseguem chegar ao sítio, para nós, QAs, ficamos assim, mas de onde é que isto surgiu? Que problema é que aqui aconteceu? O que é que está a acontecer? Então, é muito preciso existir esta colaboração e esta comunicação, portanto, custa-me um bocadinho quando ainda tenho às vezes contacto e dizerem, mas tu é que és a QA, tu é que tens de saber como é que se faz. É verdade, eu sei como é que se faz, eu preciso é de perceber o que é que tu fizeste, onde é que tu foste, o que é que tu descobriste, porque o bug em si, porque a feature em si não está desenvolvida o suficiente. Portanto, acho que conseguimos responder mais ou menos a todas as perguntas que nos foram feitas. Tal como nós tínhamos suspeitado, o último bloco não iríamos conseguir falar hoje, já estamos a fazer 1 hora e eu tinha combinado com a Licínia fazermos só 1 hora. Exato. Acho que era um bom tópico para falarmos só numa... Exatamente, o próximo tópico. Exatamente. Como é que é ser mulher na área de IT? Portanto, fica aqui convidado. Portanto, espero que tenhamos conseguido responder a muitas das perguntas que vocês nos enviaram. Espero que tenham gostado bastante, ou gostado da nossa live, aqui da nossa interação, das informações que nós trouxemos. E fica então prometido que nós iremos voltar para falar sobre a percepção do que é ser mulher na área da IT. A Licínia como developer, eu como QA, mas o que é que, quais é que são as nossas percepções, quais é que são as nossas dificuldades como sendo mulheres. Claro que os homens também têm dificuldades, obviamente, mas claro, como nós somos as duas mulheres, vamos falar sobre o tema que nós conhecemos, que é ser mulher na área da IT. Portanto, iremos marcar...
que existem muito poucas mulheres e algumas fogem com medo por serem mulheres numa área só de homens. Exatamente. Acho que é uma live interessante para se falar. Sim, olha, então fica já aqui prometido em direto que faremos uma próxima live em outubro, novembro, mais ou menos, que será sobre. Diz? Já tens umas quantas lives para. Já temos umas quantas lives, entretanto. marcadas. E também para as pessoas ganharem aqui aquela curiosidade e terem a oportunidade para nos enviar perguntas, que nós, entretanto, iremos lançar as caixinhas de perguntas, portanto, enviem as perguntas que nós responderemos. Mas sim, nós voltaremos para falar, porque foi uma conversa muito interessante. Obrigada, Licínia, por teres aceito este desafio e esta conversa. Portanto, a Licínia foi, como ela disse ao início, foi completamente apanhada de surpresa, portanto que não gosta muito de dar a cara, mas eu desafiei e a Licínia aceitou. E eu agradeço muito que tenha sido uma tão boa estreia nas lives e que espero que vocês nos tenham ficado a conhecer um bocadinho melhor, tanto a mim como a Licínia, que estamos absolutamente disponíveis, cada uma tem a sua página, portanto a minha é que é a portuguesa, a da Licínia é a liciniafernandes.pt, portanto quem não siga, faça o favor de seguir. Estamos absolutamente disponíveis para dúvidas, questões que vocês tenham, ou se sabem de alguém que tenham dúvidas, enviem a nossa página, estejam disponíveis, estejam à vontade, que nós estamos disponíveis para ajudar quem precisar. Exatamente, não tenham vergonha, não há perguntas parvas, porque nós também já partimos do ponto zero, então também tivemos as mesmas dúvidas. E às vezes para alguma pergunta parece ser parva, mas na realidade não é, porque nós também já estivemos. Exato. E se nós não soubermos responder, por certo, conhecemos alguém que nos consiga ajudar ou pelos anos de experiência que temos conseguimos encontrar respostas, se calhar mais facilmente à pergunta que nos colocarão. Exato. Licínia, um grande beijinho. Muito obrigada por teres participado. Obrigada a todos os que estiveram e que nos acompanharam durante esta live. Espero que tenham gostado. A live vai ficar gravada. Espero eu que o Instagram colabore, mas a live vai ficar gravada e disponível para quem não conseguiu assistir. E obrigada. E fica prometida a live sobre mulheres na área de IT. Acho que vai ser muito interessante. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Licínia. Um bom serão. E obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.